Siga um monte de fotógrafos e perca a sua personalidade. Fala pessoal, eu sou o Rogério Fernandes, proprietário dessa bagaça aqui chamada Querido Retrato, um canal que fala sobre retratos, fala sobre fotografia. Hoje nós vamos falar sobre personalidade. Uma das coisas que eu aprendi rapidamente foi que quanto mais fotógrafos eu seguia, menos eu tinha a minha própria personalidade. O tempo inteiro eu estava seguindo perfis de fotógrafos e vendo qual era a criatividade deles, qual era a luz que eles usavam, qual era a composição que eles utilizavam, quais eram os macetes que eles tinham, qual eram as palhetas de cores que eles utilizavam. Cheguei a pensar em comprar alguns presets. Então eu fiquei me perguntando, onde é que estava a minha personalidade como fotógrafo? Quando que eu ia encontrar a minha tão procurada personalidade fotográfica? Foi quando eu me dei conta que eu não ia encontrar isso em nenhum perfil de outro fotógrafo, em nenhum preset comprado de outro fotógrafo, de nenhuma dica de outro fotógrafo, a não ser a minha única e exclusiva história de vida. Toda aquela bagagem que eu trouxe comigo até hoje e que vocês trazem com vocês mesmos até hoje e que determina quem nós somos. Eu nunca vou esquecer de uma história que eu escutei do Sebastião Salgado, talvez um dos mais famosos fotógrafos brasileiros no mundo. Eu fui a uma palestra dele aqui em Porto Alegre, no Salão de Atos da URGS, aonde ele me falou que a luz que ele utiliza é fruto de uma bagagem que ele carrega desde a infância. A infância dele, para quem não sabe, foi no interior de Minas Gerais, num sítio, numa fazenda. E ele falou que a luz que incidia sobre a fazenda, sobre as folhas, sobre as estruturas perto dele, é a luz que determina a história visual dele. E isso faz todo sentido, porque a maneira como a luz incidia nos objetos ao redor dele, na casa, na vegetação, nos animais do sítio dele, imprimia uma textura, imprimia uma profundidade e dava para ele as primeiras formas que ele tinha de enxergar os objetos. A maneira como nós trabalhamos a luz é praticamente instintiva se a gente for parar para pensar. A minha fotografia, por exemplo, ela está baseada em grandes cenários. E a referência que eu tenho para isso é um retrato que eu tenho com a minha mãe e os meus outros dois irmãos correndo na esplanada dos ministérios lá em Brasília. Eu era criança, tinha mais ou menos uns 5 anos, e a minha mãe de braços com nós três, cada um pegando no braço de um, ninguém soltando a mão de ninguém, corrimos na esplanada, e meu pai com uma Olympus Trip 35 fez o clique numa lente de 35mm que tem um bom ângulo de abertura, que trouxe um grande cenário que é a esplanada dos ministérios, e eu olhando aquela fotografia percebo claramente hoje que a característica das minhas fotografias, dos meus retratos de casamento, dos meus eventos, contemplam os grandes cenários. Hoje eu tenho bem claro para mim que aquela paleta de cores usada num filme Fuji, clicada no Olympus 35, imprimiu a minha linguagem visual quando se trata de ensaios, quando se trata de casamentos, quando se trata, enfim, de fotos de família. Eu gosto de grandes cenários. Então, mesmo nos retratos, eu procuro trazer a minha linguagem. Eu tenho 3 fotógrafos como referência e não sigo mais nenhum outro fotógrafo de retrato para que eles não imprimam em mim muito da personalidade deles. Eu preciso encontrar o meu caminho com relação a isso. Então, se eu pudesse te dar um conselho, ele seria o seguinte: siga o menor número de fotógrafos possível. E se isso incluir me retirar da sua lista, não tem o menor problema, eu não vou ficar magoado. Eu mesmo sigo muito poucos fotógrafos, talvez 5 ou 6 fotógrafos. Agora, o que eu mais consumo com relação à fotografia, para tentar estabelecer realmente essa linguagem visual, ou talvez aprimorar um pouco mais a minha linguagem visual, é cinema, filmes, retratos diversos e que não sejam especificamente do ramo que eu gosto de trabalhar. Outra referência que eu costumo usar para os meus retratos são as viagens que eu já realizei. Eu já tive o prazer e a alegria de morar em alguns países, como Irlanda, Israel, Portugal e em outras regiões aqui do Brasil, como por exemplo o Rio Grande do Norte, o Centro-Oeste, em Brasília, e em diversas cidades do Rio Grande do Sul, onde eu consegui ver cenários, conhecer pessoas, histórias, incidência de luz, cores predominantes. Tudo isso moldou o que eu sou hoje como profissional. Além disso, eu também sou formado em Ciências Biológicas pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, toda a minha bagagem biológica, não só do curso, mas também de lá na minha infância, adolescência, eu consumia essas fitas VHS do National Geographic, do Discovery. No tempo nem existia TV a cabo. Mas isso imprimiu na minha memória afetiva, na minha memória visual,
toda essa questão dos grandes ângulos, dos grandes cenários, né? Então não tenho como me dissociar disso. Então eu procuro fazer dessa minha referência como biólogo, da minha referência como um viajante, da minha referência como um amante de cinema, enfim, da minha própria infância, né? do tempo que eu morava em Brasília, dos grandes cenários, eu procuro trazer todas essas referências para a minha fotografia, para imprimir aquilo que eu gosto, a minha paleta de cores, aquilo que eu considero mais bacana para mim, não me importando muito com o que os outros possam pensar sobre qual é o melhor ângulo, qual é o melhor clique. Então eu procuro trazer para mim essa personalidade de tudo que eu vivi, toda essa minha mochila, toda essa minha bagagem de vida para a minha fotografia, para a minha personalidade, a minha paleta de cores, o meu ângulo preferido, a minha lente, a minha textura, o ângulo do sol. Tudo isso faz parte hoje daquilo que eu sou como fotógrafo. Então, cada fotógrafo desses que você segue traz a história deles, e se eles já têm a linguagem visual deles bem estabelecida, foi porque dentro deles eles conseguiram achar aquilo que eles consideravam a verdade que eles carregavam. Siga o mínimo de fotógrafos que você puder. Se for me dar um follow, não tem o menor problema, desde que você encontre a sua fotografia. Certo, pessoal? Então é isso. Não mate a sua fotografia. Tenha a tua personalidade. E a resposta está dentro de você. Se esse vídeo fez sentido, deixe o seu like. Qualquer pergunta, deixe nos comentários. E se você gostou e quiser continuar me seguindo, não deixe de ativar as notificações para receber o aviso toda vez que eu publicar um novo vídeo. Um grande abraço. Tchau!